Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já parou para pensar que a internet que você usa todos os dias pode começar a se gerenciar sozinha, sem intervenção humana, sem precisar configurar tudo manualmente e ainda antecipando falhas antes mesmo de elas acontecerem? Parece coisa de filme, mas essa tecnologia já está sendo desenvolvida e pode mudar completamente a forma como a gente usa a internet nos próximos anos. Você também vai conferir. Celular roubado poderá ser bloqueado na hora, Instagram pode ganhar versão paga e Airbnb lança serviço de carro particular. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio e entender como isso funciona na prática, eu converso com Matheus Santos, líder da Ericsson Research Brasil, que está diretamente envolvido no desenvolvimento dessas novas tecnologias de rede. A gente falou sobre o que são as chamadas redes autônomas, como funciona esse modelo baseado em intenção, em que você diz o que quer e a rede decide como fazer, e o que muda de fato para empresas e usuários. Também falamos sobre o papel da inteligência artificial nesse processo, os desafios por trás dessa transformação e em que estágio essa tecnologia está hoje. Matheus, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu queria começar já te perguntando, porque hoje quando a gente usa internet, seja no streaming, fazendo um Pix, no nosso celular, tudo parece funcionar o tempo todo. Mas por trás disso existe uma infraestrutura, uma estrutura extremamente complexa que muitas vezes a gente não faz nem ideia. E o que a maioria das pessoas não faz ideia de como essas redes funcionam? Conta um pouquinho pra gente desses bastidores. Basicamente, a gente simplifica muito, né? Quando usa o celular, a gente vê que tá tudo fácil nas nossas mãos. Mas muita coisa acontece de quando a gente envia uma mensagem, por exemplo, de texto, seja num qualquer aplicativo, né, do celular, ela passa não só pelo processamento dentro do dispositivo, mas também ela navega aí por rádios, né? Ondas de rádio, e até chegar à internet. Então existe todo um processamento para que isso aconteça de uma forma muito bem controlada e no tempo necessário, e para que a informação também não se perca nesse caminho, tá? E por que gerenciar redes de telecomunicação se tornou um desafio tão grande hoje, né? O que mudou com a chegada do 4G, 5G e agora que a gente está caminhando para o 6G? Olha, Fernanda, é muito boa pergunta, porque quanto mais a gente avança com a tecnologia, muita coisa nova surge. E isso pode aumentar a complexidade, e aumenta a complexidade de se operar e gerenciar as redes. Porque uma rede, além de ser compatível com gerações anteriores, e a gente vai tendo esse ciclo, né, de gerações que você mencionou, então a gente está no 5G hoje, né, novas tecnologias que surgem, elas são implantadas, e isso traz uma gama maior de serviços que são oferecidos e de possibilidades. Então isso aumenta a complexidade, né? Então, nesse ponto, operar a rede requer uma tecnologia que garanta a eficiência na hora de operar essa rede. Então, gerenciar uma rede trata-se também de otimizar essa rede para que ela funcione da melhor forma possível, configurar essa rede, equipamentos, né, dessa rede, e isso, quanto menos trabalho manual, melhor. Por quê? Porque a gente minimiza questões, por exemplo, de possivelmente erros humanos que possam acontecer, e a gente aumenta a eficiência e a agilidade, deixando que isso seja automatizado, tá? E esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes, né? Uma lentidão, uma queda, um congestionamento, eles estão diretamente ligados com essa complexidade que você falou? Olha, existem várias possibilidades aqui, né? Mas eu acredito muito que a experiência do usuário, ela é muito ampla, assim, digamos, muito forte, aumentou a experiência do usuário conforme a gente avançou nas gerações, né? A gente tem tecnologias, digamos, que sabem, vamos por se dizer assim, lidar com falhas e dificuldades, digamos assim, congestionamento na rede, etc, né? Então, algo importante é que quando a gente tem, vamos supor, um evento que é organizado, a gente vai ter Copa do Mundo, né, esse ano, e imagina a complexidade que é de criar uma rede para um estádio de futebol com tantas pessoas e muitos, se não todos, né, com pelo menos um celular, a gente tem mais, ao mesmo tempo, né, e oferecer uma qualidade, por exemplo, de streaming de vídeo naquele momento, para uma região específica geográfica. Então, ou seja, os desafios, eles são cada vez maiores, e as tecnologias que vão surgindo, elas vêm justamente para facilitar isso. Então, é claro que quanto mais
se estressa num sistema, mais tecnologia e recursos a gente precisa para evitar que isso aconteça. Então é isso que a gente trabalha, é nessa linha que a gente trabalha, para poder ter agilidade e antecipar falhas para que não aconteçam as falhas. Mas agora entrando na tecnologia que vocês estão desenvolvendo, que vocês desenvolveram, o que significa na prática uma rede baseada em intenção? Antes de entrar na intenção, é importante entender que uma rede autônoma, ela é uma rede com capacidade para se operar, gerenciar, implantar essa rede de forma autônoma. O que é isso? Com mínima ou nenhuma intervenção humana. Então, esse é o objetivo da questão da autonomia. É claro que, antes de mencionar sobre intenção, a gente tem níveis de autonomia. Não será de um dia, ou não é de um dia para o outro, que a gente torna uma rede semi-autônoma para autônoma, por exemplo. Então, são etapas de autonomia. E de novo, né, quanto menor a intervenção humana, maior a autonomia. E um veículo essencial, necessário realmente, para que se tenha redes autônomas, é a intenção do usuário. A gente chama essa intencionalidade. Porque quando a gente fala em intenção, é justamente quando a gente usa os aplicativos de inteligência artificial, a gente coloca uma intenção lá e eles conseguem nos descobrir como aquilo vai ser feito, né? Então a intenção aqui é nesse sentido, é dizer o que a gente precisa e a rede se virar, vamos dizer assim, no português coloquial, para conseguir descobrir e definir como fazer aquilo, tá? Bem interessante. E vocês comparam isso meio que com um piloto automático, né? Sim. Como que essa lógica funciona dentro de uma rede de telecom? Perfeito. Não, a gente tem usado um pouco os comparativos, essa analogia, porque quando a gente está, por exemplo, num carro, né, quando a gente tem também diversas tecnologias para o piloto automático, né? Tem o cruise, né? Tem o piloto automático mesmo, que o carro anda sozinho. E também isso se compara com os níveis de automação. E outra questão é, por exemplo, num carro, você pode dizer que velocidade você quer andar e o carro vai poder se virar. Eu estou insistindo com o português coloquial que é muito utilizado, ou seja, definir como isso será implantado. Ou seja, o carro freia e acelera automaticamente. E aí, a velocidade vai ser cumprida em alguns momentos, em outros momentos não. Mas o carro vai, de forma autônoma, gerar aquele resultado esperado, tá? Então, essa é a intencionalidade. Então, um exemplo de intenção nas redes mesmo seria garantir que o streaming de vídeo seja entregue com qualidade numa região geográfica, como eu estava falando na questão da Copa do Mundo que vai acontecer. E dando um exemplo concreto, né? Você citou do streaming, mas pegando o estádio lotado que você citou, com milhares de pessoas conectadas ali ao mesmo tempo, como que essa rede autônoma, ela reagiria? Tá, se a gente fosse pegar sem ser autônoma, a configuração dos equipamentos é muito de forma manual. É claro que hoje a gente tem muitos modelos que automatizam o processo de configuração de equipamentos. Não quero dizer que são humanos somente, mas em geral humanos têm que fazer essa configuração. É como se tivesse uma configuração de um roteador da sua casa também. Isso também precisa acessar o roteador, configurar. Mas num estádio de futebol, imagine a complexidade. Quantos equipamentos precisariam ser configurados? O tráfego da rede, né, e por onde passa essa informação, ele precisa ser otimizado. É como se fossem veículos nas estradas, né? Ou na cidade, melhor dizendo, porque você tem que saber essa rota de vira para a direita, vai reto, ou quando para, né? Para que outro veículo passe, não tenha colisão. É assim que funciona nas redes. As redes são orientadas a pacotes, baseadas em pacotes. São fragmentos de informação que vão passando e eles não podem se colidir, tá? Então, num exemplo prático mesmo, num estádio de futebol, essa autonomia se colocaria, por exemplo, com a intenção do operador de rede dizendo, olha, eu quero um vídeo de alta qualidade, a rede interpretando na região geográfica, né, determinada, e através desse objetivo a rede entenderia o que é um vídeo de alta qualidade, né? Se é um vídeo Full HD ou mais que isso, e ela configuraria os equipamentos de forma automatizada para que isso acontecesse, tá? Então, muita coisa pode acontecer, porque você tem que provisionar recursos, então, de uma forma que se economize não se
tenha muito mais recursos do que o necessário, né? Então a rede ela é eficiente também em termos de alocação de recursos. Então isso é muito importante para se ter tecnologia para fazer esse tipo de atividade. Qual que é o papel dela nesse cenário? A IA é muito importante, porque tem muita coisa que é possível se fazer sem IA, mas hoje eu diria que a inteligência artificial e computação em nuvem também são essenciais para a implantação das redes, vamos dizer assim, as redes do futuro, que são redes autônomas, né? Então, em inteligência artificial, um dos pilares aqui é a predição, né? Para que se tenha dados históricos, né? E através desses dados seja possível criar modelos de inteligência artificial para fazer, por exemplo, predição, né? Isso vai além de, por exemplo, verificar quais horários que tem mais carga de trabalho ou quantidade de pessoas, né, em regiões geográficas por horário. Isso vai além porque identificar padrões de que o humano não identifica quando olha, porque é muita informação. Então, inteligência artificial tem esse papel. E para o usuário final, a gente vai perceber isso no dia a dia, ou isso fica tudo mais nos bastidores com vocês? E em que ponto a gente está agora? Quando que a gente vai poder ver isso na prática funcionando? Quais são os desafios aqui no Brasil para isso? Quando o usuário de uma rede, os benefícios geralmente muitas coisas são transparentes para o usuário, porque a gente não quer que o usuário sinta um problema, né, de congestionamento na rede. Isso vai gerar uma experiência ruim, né, ao assistir um vídeo. Talvez não um travamento do vídeo, mas talvez uma qualidade inferior do vídeo, né, no momento. Então, em geral, um objetivo é que o usuário ele não sinta de uma forma direta, seja mais transparente. Mas, ao mesmo tempo, com a melhoria da eficiência, o usuário ele tem a possibilidade de ter uma maior confiança em cima dessa rede. É a tal experiência do usuário. Então, o usuário já está acostumado com uma rede de alta disponibilidade. Então, a gente tem que manter essa confiança e aumentá-la conforme a tecnologia avança e mais complexidade se adicione nas redes, tá? Mas a segunda pergunta é interessante também, porque quando que isso está disponível, né? Uhum. E a questão, hoje a gente está no 5G, e a gente está no caminho para o 5G, 5G Advanced, que a gente fala, né? E o 6G. Né? Nesse caminho... E chega primeiro o 6G? Exato, porque muita coisa que a gente está fazendo hoje, a gente já tem patentes, né? Derivadas de tecnologias que a gente criou aqui no Brasil, né? A gente tem o Centro de Pesquisa e Inovação em Indaiatuba, é um celeiro de talentos do Brasil. A gente tem muitos brasileiros trabalhando em conjunto com parceiros da empresa internacionais e também do Brasil, de universidades, que a gente cria novas tecnologias e derivado disso a gente geram-se patentes, tá? E aí, a Ericsson ela já tem hoje sim uma plataforma de automação inteligente de redes, ela tem essa plataforma e muito do que está se fazendo hoje influencia nos produtos da Ericsson. Então eu diria que são etapas, né? Através de etapas, a tecnologia vai sendo absorvida, porque algumas coisas estão mais maduras, né? A gente já tem um conceito de intents, por exemplo, muito bem definido, né? E outras coisas, elas estão em andamento e vão precisar amadurecer para que cheguem no produto. A expectativa é que para o 6G, redes autônomas seja um pilar fundamental e é o que a gente chama de redes do futuro. E aí, possibilita também, nesse caminho do 6G, antes de chegar no 6G até, dos nossos clientes poderem monetizar essa rede de uma forma muito mais ampla. Bom, deu para entender que por trás de algo que parece tão simples no nosso dia a dia existe uma transformação enorme acontecendo e que deve mudar completamente a forma como a internet funciona nos próximos anos, né? Matheus, muito obrigada pela sua participação e por ajudar a traduzir um tema tão complexo de uma forma tão clara e simples para os nossos ouvintes. E fica o convite para você voltar para a gente conversar mais, porque tem muito assunto. Com certeza. Muito obrigado, Fernanda. Contente de estar aqui e fico à disposição. E vamos agora para o Giro de Notícias. Teve o celular roubado?
o bloqueio pode ficar muito mais rápido. Uma nova iniciativa prevê que o e-mail do aparelho seja bloqueado na hora do registro do boletim de ocorrência. Isso acontece por meio de uma base nacional integrada que conecta dados de diferentes sistemas e agiliza a resposta. Além do celular, o projeto também prevê o bloqueio do chip e até a suspensão de contas bancárias ligadas ao aparelho. A novidade já começou a ser implementada em alguns estados e deve chegar ao restante do país de forma gradual. A ideia é reduzir o tempo de reação e dificultar a ação de criminosos logo após o roubo. E o Instagram pode ganhar uma versão paga com recursos extras. Chamado de Instagram Plus, o plano está em testes e traz novas funções principalmente para os stories. Entre elas estão opções como ver quem assistiu mais de uma vez, buscar nomes na lista de visualizações, assistir conteúdos de forma anônima e até manter o story no ar por mais tempo. Também dá para criar públicos mais específicos e destacar publicações para ganhar mais visibilidade. Testes indicam valores entre $1 e $2 por mês, mas a Meta ainda não confirmou o preço, nem quando a novidade será lançada. E o Airbnb quer ir além das reservas e agora também aposta em transporte. A empresa lançou um serviço de carro particular dentro do app que permite agendar corridas ligadas à viagem, como o deslocamento do aeroporto até a hospedagem. A novidade funciona em parceria com a Welcome Pickups e já está disponível em mais de 125 cidades ao redor do mundo. O serviço inclui recepção no aeroporto, com o motorista esperando o passageiro e pode ser usado tanto na chegada quanto na saída. E a proposta é deixar essa parte da viagem mais prática e integrada dentro do próprio aplicativo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno Bertonzin, André Laurenti e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!